formas, por exemplo, assim, recebi o 13º, você tem minhas prioridades, né? O que eu faço com esse dinheiro? Guardo, deixo na conta, invisto. Como é que eu direciono de modo geral, assim? A gente vai aprofundar, mas pensando de um jeito mais amplo, assim. O que que normalmente você dá de dica aí para, sem abrir muito jogo, talvez, né? Mas o que que você fala, assim, normalmente, né? De modo geral, o que que a gente faz? Aí recebi o dinheiro, o que que eu faço com ele? Eu acho que a gente tem que se fazer algumas perguntas antes, Show de bola. né? Que é a mesma lógica do, por exemplo, se eu tiver um aumento, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? O que que isso vai Uhum, impactar dentro do que eu já tenho como plano, dentro do que eu já tenho como meta? Então, sabe, por exemplo, quando a gente tem alguma coisa que, eu queria tanto poder ter a oportunidade de fazer isso, mas me falta o quê? Dinheiro. Beleza, então isso é um plano, isso está dentro do uhum, planejamento. Então, aqui é uma oportunidade. Então, usar esse dinheiro, o 13º, ele tem que ser visto como uma oportunidade. Assim como a PLR, assim como o aumento do salário, tudo isso são oportunidades. E aí você uhum, tem que ver o que você já tem como plano e aí, dentro dos que você já tem como plano, você vai usar essa oportunidade para otimizar isso. uhum. Então, essa é a primeira análise inicial que a gente faz. E aí a gente vai entrar dentro dos pontinhos que a gente começa a fazer as perguntas das prioridades da maior para menor, né, no caso. Show de bola. E aí, um ponto que eu acho legal, me bateu uma dúvida aqui, né? Em relação a essa questão do, eu já tenho coisas planejadas. E aí, de repente, vem essa oportunidade de, por exemplo, como você falou, um 13º, um aumento de salário, de repente, inesperado, uma promoção, uma PLR, por exemplo, que às vezes é até uma coisa mais esperada, mas mesmo assim, né? Dependendo das Uhum. empresas. Eu tenho um cliente que fiz uma reunião com ele no começo desse mês e ele falou, cara, a PLR pro ano que vem vai ser top, Lonzão. Vão ser 16 salários. Eu pensei, caramba, realmente é uma baita oportunidade nessa PLR. Então, uma coisa que eu acho legal, né? Essa questão de definir os objetivos. Como é que normalmente você faz isso com os clientes? Assim, é uma coisa que é muito mutável? Por exemplo, definir um objetivo, sei lá, quero trocar de carro. E a minha intenção é trocar de carro em abril. E aí, isso é um negócio que eu acho legal para a galera até entender um pouco o que é prioridade e o que não é prioridade, né? Antes da gente aprofundar um pouco mais. Mas, por exemplo, eu quero trocar de carro. E aí, acontece, né? Não sei se já teve clientes assim, mas eu já vivenciei bastante isso, de o objetivo muda. Toda semana é uma coisa nova. Não, não é mais o carro, agora é uma casa. Não, não é mais a casa, agora eu quero uma Super viagem. normal. Então, Super tipo, normal. Isso como é que a quando a gente. gente está ali apresentando. Ai, dá para mudar? Exato, essa daí já fica aí uma dica para quem está assistindo a gente e é cliente, pelo amor de Deus, isso dá uma dor no coração do consultor, porque ele monta todo o planejamento e, cara, passa ali ó, uma semana fazendo toda a estratégia e tal, aí ele vem confiante, caramba, vou apresentar a estratégia, vou abrir aqui ó, Ficou o muito segredo. legal. E aí é uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus clientes, né? Tipo, cara, de lá para cá mudou alguma coisa? Aí a resposta é Tudo. mudou. Eu falo, nossa, o coração já dá um gelo. Com certeza, todo mundo já passou por isso. Exatamente. Falou, não, espero que não vai atrapalhar o planejamento. E aí eu com toda aquela cara, né, falando, imagina, que isso? Só vou Dá ter que tempo. fazer, eu só vou ter que fazer tudo de novo. Mas fique em paz. E aí, como é que a gente faz assim, tipo, para pensar nesses pontos de prioridade, né? Principalmente um primeiro objetivo, assim. Como é que a gente seta objetivos? Acho que isso é um ponto legal da gente começar a pensar, até para a galera começar também a entender o que que é um objetivo, o que que é algo que eu preciso me planejar, o que que é algo que eu posso comprar de forma mais rápida, né? Pô, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar uma carteira nova. Falei carteira porque eu olhei lá aqui na minha frente. Pô, eu quero comprar uma carteira nova. Não preciso planejar uma compra da carteira nova, é um negócio um pouco mais corriqueiro. Mas dependendo da carteira, né? Sei lá, vou pegar uma Clutch que custa R$ 6.000. Beleza, eu já acho que tem que planejar um pouco esse Precisa de um tipo de coisa. planejamento. Exato. Mas esse ponto, assim, né? Como é que a gente faz isso? Ou como é que a galera pode começar a ter esse pensamento de como é que eu defino meus objetivos aqui? Como é que eu posso direcionar para aquilo que eu estou querendo conquistar, querendo alcançar? O Tá. que que me diz? Existe uma coisa muito famosa no mercado financeiro, né? Todo consultor sabe disso, que são as regras do dinheiro, né? E uma das regras do dinheiro diz que nunca perca dinheiro. E em que sentido seria esse nunca perca dinheiro, né? Não pague juros que você não precisava pagar. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, se você tem dívidas, o primeiro caminho que você tem que seguir.
Então, para que você vai comprar outra coisa, seguir mais rápido para determinado objetivo, se você vai perder dinheiro em algo que você já tem? Então, elimine a possibilidade de perder dinheiro. Quite suas dívidas. É a primeira coisa. Então, tem uma parcela atrasada de cartão de crédito, um empréstimo, um financiamento, eu tenho a oportunidade de abater meu saldo devedor, vai nessa linha. Esse é o Uhum. caminho. Então, claro, né, que com a orientação de um consultor, a gente vê se compensa mais investir, se compensa mais ir direcionado direto para quitação, dependendo do que for ganhar ali em rentabilidade versus juros, mas o Uhum. primeiro norte que eu tomo como base são dívidas. Dívidas é o câncer do mercado financeiro, basicamente. Então, vai na linha delas. Primeira coisa de tudo. De tudo, 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 tudo. Ai, tenho que comprar a blusinha e tenho que. Que dívida? Dívida. Não, não, não tem nem. Sim, nem termina a frase. Dívida. Sempre prioridade. A topo de todas. Segundo, né? Qual que é a segunda linha que eu vou? Ai, não tenho dívidas, Fernanda. E o que eu faço então? O que eu posso fazer? Bom, então aí a gente já começa a abrir um pouco o leque das coisas, né? Massa. Claro que, mais uma vez, sempre com a ajuda de um consultor financeiro, né? Mas a outra coisa que é muito importante, muito prioritário, né? O que te leva à dívida? O fato de você sempre sair no 0 a 0 no mês e de repente aparecer uma emergência e você não ter o quê? A famosa reserva. Reserva. Todo mundo se endivida da mesma forma. Não tenho reserva, tô todo mês saindo no 0 a 0, de repente apareceu uma emergência. Pronto, me endividei. Claro que, Uhum. né, tem outros casos que daí é aquelas pessoas que realmente precisam ser Descontrole, já cuidadas, toma. gastos compulsivos, coisas nesse sentido. Só que daí já não é nem só um consultor financeiro, precisa de um auxílio de um terapeuta junto, né? Exato. Mas, segunda prioridade, então, reserva. Por quê? Porque é o que vai te fazer não perder dinheiro. Você vai fugir da dívida. Você vai estar. Se Uhum. você tem uma reserva, você está cada vez mais distante da possibilidade de se endividar. Uhum. Então, segunda prioridade é complemente sua reserva ou comece a formar uma reserva, né? E aí, claro, onde que eu posso formar uma reserva? De que forma eu vou formar uma reserva? Aí que entra o nosso trabalho, né? Aí que o consultor Mas financeiro primeiro começa lança a uma resposta ajudar. rápida aqui. Depende. E aí depois a gente fala, putz, quer realmente Exato. entender. E o pior é que acham que a gente fala isso, né? Porque, então, isso... Pior que depende mesmo, né? A gente fala Exato. Varia de se a pessoa gente para falar qualquer pessoa, coisa de aqui, a objetivo gente para pode objetivo. até, inclusive, prejudicar. Então, é uma Exato. responsabilidade muito grande. Depende de algumas análises que a gente tem que Dar uma fazer. cutucada aqui em alguns influencers, né? Falar, a gente não faz o que a maioria dos influencers faz, né? Que é vem aqui na minha, faz assim, faz assado, e depois tem que ficar fazendo nota de explicação, pedindo desculpa. Não, não, eu tenho um nome a ciselar, então, assim, não Exato, tem exato, como a gente fazer isso. Até porque a exatamente. realidade das pessoas são diferentes, o perfil de investidor das pessoas são diferentes, tem pessoa que não gosta de determinada instituição, enfim, então realmente a gente precisa analisar caso a caso. Mas Uhum. reserva. Então, segunda principal prioridade. Terceira principal prioridade. Ai, Fernanda, e se eu já tiver uma reserva de emergência completa? Aí, vamos voltar para o planejamento anual, né? Meses de vaca magra, meses de vaca gorda. Então, se a gente tem o próximo mês, que já vai ser um mês de vaca magra, nada mais justo que o quê? Então, se prepara para esse próximo mês. Já separa ali o que vão ser aqueles gastos extras pontuais que a gente fala. Inclusive, a nossa planilha é super completa aqui no Futuro, justamente para já direcionar todo mundo aqui para colocar já esses gastos pontuais do ano inteiro, para você já entrar no mês sabendo o que você vai ter de gasto ali, o que você vai ter já de planejado. Se prepare para esses meses, então. Então, nossa, mas dá para me preparar o ano inteiro com 13º? Claro que dá. Investimento é para isso, né? Então, se Exatamente. você consegue aplicar, não, pensar em janeiro e nos demais meses, esse dinheiro aplicado vai estar rentabilizando para os meses que você vai precisar fazer uma possível retirada, caso necessário, né? Uhum. Então, até entra ali com um complemento de reserva, basicamente, né? Então, é mais nessa linha. Se preparar para esses gastos pontuais extras de meses específicos, principalmente janeiro, que é Sim. um mês de muito gasto. Então, por exemplo,
Muita gente às vezes não consegue aproveitar oportunidades em janeiro, IPTU com desconto, IPVA com desconto. Por quê? Porque não tem dinheiro. Mas por quê, Então, né? Porque gasto foi viajar, dezembrão, o quê? 13º? é um Presente. problema viajar, né? Se tudo Viagem. estiver feito com planejamento, Exatamente. entende? Isso é Não válido a é um gente deixar bem claro problema. aqui, pelo amor de Deus, gente. A gente não tá falando que vocês não podem viajar em dezembro Exato. e é só para guardar dinheiro, não. Vi Mas lá a o viagem, podcast. lembrando, né? Lembrando que planejamento de viagens e planejamento de milhas é um planejamento a médio prazo. Então, se você está planejando sua viagem em novembro para dezembro, esquece. Vai dar tudo errado. Tá Já errado, tô avisando. Já estou já tá avisando. errado. Vai dar tudo Exatamente. errado. E depois não vai falar que a gente não avisou. Exato. E assim, o tudo errado não quer dizer nem que vai faltar dinheiro, mas provavelmente você vai gastar muito mais do que o que você estava esperando, porque você Nossa, não muito planejou a mais, viagem muito direito. mais, Quem muito mais. nunca? Quem nunca, né? Viajou ali em cima da hora, ai, vou gastar 2.000. Aí pegou, gastou 4. Ai, mas não sei o que que aconteceu. Não planejou. É muito Exatamente. óbvio o que Ah, eu vou aconteceu. pegar um voo aqui, cara, qualquer voo. Você vai sair de uma cidade pro lado da outra aqui. Esquece. 30 minutinhos já é R$ 1.000, R$ 1.500 a mais. Esquece. Tudo isso tem que ser feito no médio prazo, né? Então, se você não se preparou para viajar no final do ano ou nesse período de férias lá atrás, não é agora que você vai conseguir fazer isso. Uhum. Esquece, né? Então, 13º, terceira principal prioridade, se preparar para esses meses pontuais, gastos pontuais, principalmente janeiro, para aproveitar essas oportunidades de descontos e coisas nesse sentido, que já são gastos que todo mundo já sabe que tem. Todo Exato, é mundo já todo ano. sabe